Vamos então detalhar os fatores que levaram à retração do PIB no primeiro trimestre deste ano com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida. Boa tarde, secretário. O resultado é o pior dos últimos 5 anos. Dá para responsabilizar a pandemia por esse encolhimento da economia, mesmo com as medidas de isolamento e também fechamento das atividades, tendo começado na metade de março, quase aí no fim do trimestre. Podemos dizer, então, que esse pequeno tempo de pandemia que chegou aqui no Brasil já aí acabou afetando e bastante a economia? Sem dúvida, porque o fechamento da economia foi muito rápido, muito forte. E pegou o setor de serviços, e o setor de serviço é basicamente quase 70% do PIB. Então, só a segunda quinzena de março, quando a gente já tinha começado esse processo de distanciamento social, teve um impacto muito forte. Foi uma queda no trimestre do PIB de 1,5%, como a gente viu aí, em relação ao último trimestre de 2019, e o mercado estima que no próximo trimestre, que é abril, maio e junho, a gente vai ter uma queda de PIB em relação a esse primeiro trimestre de 2020 na casa de 9% a 10%. Então, esse fechamento da economia teve, sim, um impacto muito forte. Secretário, Luciana falando aqui, eu queria repercutir aqui já uma fala do ministro Paulo Guedes de ainda há pouco, em que ele fala sobre a recuperação do Brasil pós-pandemia, a recuperação econômica. E aí ele fala que pode ser em V, em U, em L, depende de nós, se vai ser mais rápido. E eu acrescento aqui, tem gente que acha que pode ser em W, porque pode vir uma nova onda de contaminação e a gente tem que ter essa recuperação. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que diz o ministro Paulo Guedes sobre isso e a sua opinião, em que letra que vai ser? Luciana, boa tarde. É muito difícil responder essa pergunta. Essa dúvida da velocidade de recuperação é a dúvida que nós aqui no Brasil temos e todos os países do mundo. Mas uma coisa que o ministro Paulo Guedes fala, e eu concordo, é o seguinte: o futuro não está dado. O Brasil é uma economia muito diversificada, é uma economia com grandes potencialidades, mas o Brasil tem sérios gargalos ao crescimento. Por exemplo, nós temos um sistema tributário que é altamente complexo e com mudanças recorrentes de regras. A gente tem uma infraestrutura que é muito ruim. A gente ainda é uma economia muito fechada para o resto do mundo. Se o Brasil avançar no que a gente chama das reformas estruturais, se integrar mais ao comércio do resto do mundo, fazer uma reforma tributária, continuar no ajuste fiscal, acelerar a agenda de concessões e privatização, o Brasil tem tudo para crescer, porque depois dessa crise, o capital mundial vai estar atrás de boas oportunidades de investimento. E se o Brasil colocar na mesa essas boas oportunidades de investimento, o setor privado do mundo todo vem para o Brasil para fazer o investimento necessário. Então, é muito importante que o Brasil consiga avançar na agenda de reformas estruturais, porque isso sim vai definir a velocidade de recuperação da economia. Se vai ser uma recuperação em V, se vai ser uma recuperação em L, uma recuperação muito baixa que vai levar muito tempo, se vai ter um W ou algo desse tipo. Questão de saúde a gente não controla. Se vai ter uma segunda onda de contaminação ou não, é uma dúvida, tanto no Brasil como no resto do mundo. Mas por isso que esse processo de saída gradual do distanciamento social tem que ser muito bem planejado e cuidadoso. Secretário Fernando Nakagawa, quem fala aqui, obrigado por conversar com a gente. Eu vou aproveitar e fazer duas perguntas ao senhor. A primeira delas é: qual é a estimativa do senhor, do Ministério da Economia ou do Tesouro Nacional para o PIB do segundo trimestre, este que a gente está vivendo agora? Muitos economistas estão prevendo uma queda de 2 dígitos, ou seja, de mais de 10%. Eu queria ouvir o número do senhor. Além disso, a gente estava mostrando a situação das contas públicas agora, né? O grande déficit que a gente observou agora nos dados do Banco Central. Diante disso e diante da persistência da pressão sobre gastos públicos, eu queria entender do senhor se há possibilidade de o governo anunciar algum novo imposto. Em Brasília, há discussão sobre a recriação de um imposto sobre operações financeiras. Há chance disso acontecer, secretário? Vamos lá, Fernando. Boa tarde. Primeiro, Fernando, eu não sei exatamente qual é a estimativa do governo, quem faz isso é o secretário Adolfo Saxida, da SPE, mas mais ou menos todo mundo no mercado está convergindo para uma queda no segundo trimestre entre menos 9% a menos 11%. Então, uma queda em torno disso, de menos 9% a menos 11%, é compatível com a queda do PIB do ano aí entre menos 6% e menos 7%. Então, está mais ou menos todo mundo convergendo para isso. A estimativa de queda oficial do PIB do governo este ano é menos 4,7%.
Mas, novamente, possivelmente pode ser menos 5,5%, pode ser menos 6%. Aí, como eu falei, é um ano muito atípico, não só no Brasil, como no mundo todo. No mundo todo nós teremos uma recessão. Em relação à segunda parte da sua pergunta, desculpa, você pode repetir novamente? Não, a gente tem ouvido, secretário, algumas pessoas dizendo da possibilidade sobre a recriação de um imposto sobre operações financeiras, como maneira de tentar compensar essa situação fiscal que está, de fato, mais frágil neste momento. Eu queria ouvir do senhor se isso é verdade. Claro, Fernando. Fernando, eu acho que não é o momento para se discutir aumento de carga tributária. Nós estamos numa crise muito séria e as contas fiscais este ano serão piores. O déficit fiscal, você estava comentando agora que o déficit em 12 meses está 100 e poucos bilhões de reais, 164 bilhões de reais. A expectativa para o ano é 700 bilhões de reais. A expectativa para o déficit primário esse ano é 700 bilhões de reais, 10% do PIB. Como a gente vai pagar essa conta, a gente tem que discutir depois. Inclusive, se a gente fizer as reformas e o país crescer mais rápido, vai ajudar a pagar essa conta. Não é hora para se discutir aumento de imposto, aumento de carga tributária, muito menos um imposto sobre transação financeira. Então, isso está fora de cogitação. Numa época de crise, inclusive que o governo tem aprovado a postergação do pagamento de impostos, o governo federal vai deixar de arrecadar em abril, maio, junho, 100 bilhões de reais, porque a data de recolhimento de impostos foi postergada. Então, não adianta, numa conjuntura como essa, falar em criação de um novo tributo, aumento de carga tributária, porque simplesmente ninguém vai conseguir pagar. E não é o momento adequado de se discutir isso. O momento adequado é a gente continuar nas reformas estruturais depois dessa crise, no momento, combater os efeitos econômicos e sociais do Covid-19 e planejar a saída gradual a partir dos dados da saúde e do distanciamento social. Quem vai ter a palavra final disso não é economista, é o pessoal da área de saúde. Secretário, Luciana de novo, a gente tem aqui, já sabe, uma diminuição muito grande no setor de serviços, especialmente no consumo das famílias. E a gente sabe a importância do consumo das famílias para a economia brasileira. Como a gente entende essa situação nesse momento em que a gente tem aumento do desemprego, empobrecimento da população mais pobre, o consumo está muito restrito à alimentação e saúde nesse momento? Vocês pensam em alguma coisa tipo um programa de transferência de renda, algo que fomente o consumo das famílias para segurar a economia? Luciana, vamos lá com calma. Primeiro ponto, o Brasil ele já tem um programa de transferência de renda que é bem avaliado há mais de uma década, que se chama Bolsa Família. O que eu acho que a gente tem que aprimorar são justamente os programas que já existem. Um programa como Bolsa Família, ele sempre tem que ser estimulado, ele sempre tem que ser bem visto e, por exemplo, não pode existir fila para o Bolsa Família. Se há uma demanda para a gente aprimorar gasto social, isso faz todo sentido, porque o Brasil ainda é um país muito desigual. Mas, novamente, a gente não pode confundir um debate de aprimorar gasto social no Brasil e um aprimoramento já foi feito no ano passado, que foi a reforma da Previdência. O Brasil é um dos países que mais gasta com Previdência do mundo, dado a nossa estrutura demográfica. O Brasil ainda não é um país velho, mas o Brasil gasta com Previdência como se fosse um país velho. Então, a reforma da Previdência já é um aprimoramento da nossa política social, porque vai, ao longo do tempo, permitir mais recursos livres para ser gasto, por exemplo, com saúde pública, que é tão importante. Então, assim, aprimoramento de política social é um debate que nós precisamos ter nesse país todos os anos. Agora, isso não deve ser confundido com auxílio emergencial, porque auxílio emergencial é algo, como o nome já fala, é uma emergência por 3 meses, que, inclusive para socorrer os trabalhadores da economia informal. A forma correta de você combater a informalidade não é criando um programa de transferência de renda, é combatendo os efeitos que levam à informalidade, como, por exemplo, um sistema tributário complexo e que fica mudando de regras, que acaba empurrando várias empresas para a informalidade. Então, política social a gente vai ter que aprimorar, mas o Brasil já tem política social muito boas. O Brasil gasta com social muito próximo de um país rico da Europa. O que a gente não faz muito bem é a distribuição. Essa política social não é tão eficiente como é nos países da Europa. Isso a gente precisa melhorar.
Bom, secretário, a gente conversou agora com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida. Muito obrigado pelas informações, também pelos esclarecimentos da área econômica aqui do Brasil. Eu que agradeço. Boa tarde.